vocês têm aqui, né, Latini sermones virtutes et vitia, os vícios, as virtudes da língua latina. Agora, quais são as virtudes? Né? Porque no nosso trabalho, no nosso curso de composição e tradução latina, nós tentaremos exercitar algumas virtudes, tentaremos ser virtuosos. Mas que virtudes são essas? Virtudes filosóficas? Não necessariamente, porque elas também são boas. Mas no nosso caso, no caso da língua latina, nós falamos especialmente de 3 virtudes. Que virtudes são essas? Como vocês podem ver aqui, essas virtudes são puritas, elegância e cópia. Indo uma por uma, né? Puritas, o que é? Pureza. É o uso de termos e expressões próprias da língua latina. É a correção. É basicamente o uso correto da concordância. É toda a parte pela qual nós já passamos. Né? Nós já estudamos latim, nós já aprendemos sei lá, que os adjetivos vão concordar com os substantivos, que o sujeito composto vai ter o verbo no plural. Toda aquela parte sintática, por assim dizer, da língua, toda aquela parte do funcionamento mais, digamos, mecânico, por assim dizer, o funcionamento da língua digamos, está no espaço, na província da puritas, da pureza do sermão. Então, basicamente é a obediência das regras sintáticas, tanto nos termos, nas palavras, quanto nas estruturas maiores. Nós vamos falar mais sobre cada um desses termos logo em seguida. Depois, elegância, a segunda virtude que nós tentaremos exercitar, espero que consigamos. A elegância, essa elegância, em que consiste? O que é? Eu digo aqui que é o uso de termos não apenas corretos, mas também elegantes e elaborados. Quer dizer, lá pelas tantas, não basta falar corretamente, não basta escrever corretamente, porque os escritores latinos não apenas escreveram corretamente. Muitas vezes, e essa é a razão pela qual nós temos tanto interesse nessa literatura, além de corretos, eles foram muito elegantes. De modo que é interessante que nós também adquiramos essa elegância, né, na expressão latina, para que tenhamos um contato mais íntimo com os autores. E não é porque eu quero ser um grande escritor latino, pode acontecer. Mas a intenção aqui é chegar ao texto da melhor maneira possível. E se boa parte dos textos prestaram muita atenção, né, dedicaram muitos esforços a serem elegante, né, é bom que nós também nos enveredemos aí por esse caminho. Então, puritas, elegância, enfim, cópia, abundância, riqueza, cópia, né? Não é cópia de imitação, mas cópia no sentido de quantidade, uma abundância. Né? Aqui, como eu digo, uma riqueza lexical e de meios expressivos. Então, não basta falar latim, escrever latim corretamente, né, de um modo puro. Também não basta apenas ser elegante. Também é interessante que nós tenhamos muitos meios de fazer a mesma coisa. Né? Que nós tenhamos uma riqueza de palavras, que tenhamos uma riqueza de estruturas sinonímicas e possamos dizer a mesma coisa de várias formas. Por quê? Por que dizer a mesma coisa de várias formas? A coisa não é... A razão não é tanto de formação pessoal. Não é que eu queira que nós sejamos capazes de dizer a mesma coisa de muitas formas. Nós partimos, pelo contrário, de um fato, que na língua latina, esse é um hábito. É um hábito da literatura latina nós encontrarmos várias formas de dizer a mesma coisa em textos, etc. De modo que nós nos habituarmos a isto, né, no nosso estudo, no nosso contato com a língua latina, também torna mais direto, né, mais próximo o nosso contato com os autores clássicos. Então, vocês podem perceber que a intenção aqui é sempre de compreensão, né, da literatura, uma compreensão mais ampla, mais rica da literatura clássica. Continuando, né, eu meio que já respondi essa pergunta, mas alguém pode, de fato, ficar curioso e perguntar por que devemos exercitar essas 3 virtudes? Quer dizer, qual é a razão? Qual é a razão disso? Eu já vim respondendo. No fim, a grande razão, né, a única razão que pode, de fato, nos motivar a fazer isso, na minha opinião, a única que faz sentido, na minha e nas várias pessoas mais gabaritadas, é a compreensão dos autores clássicos. Né? Então, quando eu falo lá de puritas, elegância, cópia, minha intenção não é me tornar um pedante, um elegantíssimo escritor latino, ou uma pessoa capaz de dizer a mesma coisa de 1000 maneiras como um fim em si mesmo. Na verdade, a finalidade disso tudo é a melhor compreensão dos autores clássicos. Porque eles, né, os autores clássicos, de modo geral, partem dessas virtudes.
Quer dizer, né, o exemplo canônico é Cícero. Quer dizer, então Cícero busca se exprimir de modo puro, de modo elegante e copioso, né, rico. Né? E a gente percebe que essa é uma constante, né, às vezes mais, às vezes menos forte, na literatura latina. Então, o exercício das virtudes, mais do que formação linguística pessoal, na verdade é quase que a construção de uma ponte entre nós e a literatura clássica, né? Uma ponte que possibilite um entendimento mais rico, mais preciso da literatura clássica. Então, essas virtudes elas têm essa função. Uma outra pergunta que pode surgir é: e como nós podemos exercitá-las? Quer dizer, bem, essas virtudes, né? Agora que eu já sei por que eu devo exercitá-las, eu posso também querer saber como exercitá-las, né? Como eu faço isso? Basta querer? E não tem escapatória, né? Eu já disse, o pressuposto de que eu passo, né, de que eu parto, perdão, para esse curso de composição e tradução latina é a leitura. Todos nós temos de ter contato com textos. Né? Alguns de nós são alunos, começaram recentemente a estudar latim, fazem os primeiros progressos. Outros são professores, mas enfim, os textos clássicos são o pressuposto de que partimos. Nós partimos disso para exercitar. Então, como nós exercitamos? Como que eu posso exercitar a pureza, a elegância, a abundância lexical, a riqueza lexical? Basicamente lendo textos que tenham isso. Basicamente. Então, entrar em contato com textos assim, e depois, através da imitatio, da imitação, né, que não tem a carga negativa que nós atribuímos hoje ao termo, né, imitação como plágio. Não, a imitação é basicamente identificar exemplos bons e segui-los. Né, e não simplesmente copiá-los com uma subserviência terrível. Não, é identificar aquilo que é bom, muitas vezes com o auxílio de um professor que vai dizer e explicar porque um autor é bom. E a partir desse bom exemplo, né, ou melhor, seguir esse bom exemplo na própria formação, através da imitatio. Então, os nossos exercícios de composição, eles têm uma base muito sólida na imitatio, né, na identificação de exemplos bons, de momentos muito expressivos da literatura. A gente parte, então, de um belo parágrafo, de uma bela descrição, de uma bela cena, e a partir daquilo nós tentamos fazer algo belo também. A gente parte de um exemplo para chegar aos nossos resultados, aos resultados que nós esperamos. Então essas duas perguntas podem surgir, então eu já gostaria de deixá-las respondidas desde agora. Ok, passo então a uma exposição um pouco mais pormenorizada de cada uma dessas virtudes. O que eu quero dizer com cada uma das virtudes, até agora ficou um pouco vago, não é? Poxa, a purtas, a pureza, o uso de expressões, a elegância, termos elaborados e elegantes. Tudo parece muito abstrato, então acho que fazer alguns exemplos, falar um pouquinho mais sobre cada coisa, pode ser interessante. Sobre essa purita, sobre essa pureza, sobre essa propriedade, podemos chamar também de propriedade, eu digo que é a observância da regra clássica na escolha de termos e estruturas complexas. Deve-se evitar neologismos e usos obsoletos sempre que possível. Quer dizer, quando nós lemos um autor como Cícero, né, que é um autor clássico, um autor antigo da literatura latina, né, quer dizer, poxa, para a gente, né, perdão, é um autor antigo, mas tem palavras latinas, termos latinos, construções latinas que na época de Cícero já eram antigas. Né? Ou o exemplo do Horácio, né? Horácio relata que ele aprendia, ele tinha um professor, o Orbilho, que era um professor violento e tal, batia nele, mas ele relata que ele tinha de aprender os poemas antigos que ninguém mais entendia. Né? Então, já algumas coisas eram obsoletas na idade de Horácio, na idade de Cícero. Esse tipo de termos obsoletos, e por outro lado, neologismos, né? Coisas que nós vamos inventando assim, meio com mais ou menos razão, devem ser evitadas. Mais às vezes, sempre for possível, nós evitamos. Né? A intenção aqui é utilizar termos que tenham respaldo, que possam ser encontrados na literatura clássica. Porque a intenção é justamente de todos os nossos esforços devem ser dirigidos à compreensão de textos. Então, não é interessante inventar um neologismo, porque um neologismo não vai me deixar mais próximo da leitura de um texto clássico. Talvez vai fazer com que eu possa expressar uma ideia moderna e tal, mas não vai necessariamente me aproximar da leitura de uma oração de Cícero, de uma história do Tácito, etc. Não vai me ajudar, pelo contrário.
para que eu possa ler esses autores, eu tenho de me acostumar com o que eles tinham, com as estruturas que eles usavam, com os modos com que eles exprimiam coisas, sentimentos, imagens. Então, neologismos e termos obsoletos devem ser evitados sempre que possível. Agora, ali em cima eu falei que a puritas é a observância de uma certa regra clássica. Mas que regra clássica é essa? Eu digo que a regra clássica são os escritores da dita Idade de Ouro da literatura latina. Eu digo ali que vai do segundo, até botei aqui ao contrário, primeiro, segundo século antes de Cristo, segundo, primeiro século antes de Cristo. Né? É a idade que todos os historiadores da literatura chamam de Idade de Ouro, Etas Aurea da literatura latina. Quer dizer, nós vamos seguir esses autores como, né, as referências que sempre surgem na prosa são Cícero, na poesia Virgílio, né? Mas tem uma série de outros autores, Terêncio, Catulo, Horácio, né, até Ovídio um pouco depois, quer dizer, uma série de autores que representam a época mais excelente, né, a produção mais perfeita da literatura latina, e eles compõem aquilo que eu chamo de regra clássica, quer dizer, eles são o exemplo que nós vamos seguir. Né, ao menos no nosso curso, predominantemente, eles vão ser o grande exemplo. Agora, eu saliento que essa observância de que eu falo, da regra clássica, não é subserviência. Não quer dizer que eu vá rejeitar tudo que não seja clássico. Não quer dizer que eu vá rejeitar um autor medieval. Não quer dizer que eu vá fazer cara feia para um autor renascentista. Não quer dizer que, como eu disse, tudo que não for clássico é ruim. Pelo contrário, quer dizer apenas que nós vamos, na fase de aprendizado, enquanto aprendizes, nós vamos nos focar na regra clássica, para depois que já tivermos forças, né, já formos mais independentes, e aí, de acordo com os nossos gostos, eu quero ler autores cristãos, eu quero ler os filósofos escolásticos, eu quero ler a literatura humanística, né, sei lá. Eu quero ler a literatura mais recente. Bem, depois, quando já tivermos forças e independência para isso, nós vamos e seguimos as nossas aspirações. Mas como aprendizes, é interessante que nós nos dediquemos a essa regra clássica, porque de fato ela foi uma regra. Quer dizer, ela foi o parâmetro que os autores, quer dizer, dá um exemplo concreto, Cícero foi o exemplo da escrita em prosa para a literatura subsequente. Todos que vieram depois se remeteram a Cícero, seja para imitar, seja para fugir, né, dele. Então, autores mesmo diferentes, como Sêneca, né, um pouco posterior, não é ciceroniano, mas ele, de certa forma, ele parte de Cícero como um ponto com o qual fazer contraste. Então, essa literatura clássica, essa idade clássica, essa idade áurea da literatura latina, ela deve ser aprendida por esse grande valor paradigmático que ela tem. Ela serve de exemplo para as idades posteriores, né? E vai servir de exemplo para nós também. Paradoxalmente, mesmo que eu não vá ler autores clássicos, eu tenho de saber língua clássica. Porque qualquer autor que eu leia passou por isso, teve uma formação que abrangeu em algum momento esses autores, de modo que não entrar em contato com essa literatura, não aprender essa regra, significa assim, uma grande deficiência, uma grande lacuna na nossa formação. Por isso, nós partimos dessa regra clássica e depois, quando tivermos já independência maior, né, quando formos aprendizes com maior conhecimento, poderemos, de acordo com a aspiração de cada um, escolher seus autores. Eu quero estudar muito Apuleio, eu quero estudar São Tomás, eu quero estudar Agostinho, eu quero estudar Pico della Mirandola, muito bem, mas depois. Eu não quero dizer que essas coisas são ruins, mas nós partimos do que foi comum a todos eles, daquilo que todos eles tinham como exemplo. Reitero, seja um exemplo a ser seguido, seja um exemplo a ser abandonado, ser superado. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo de uma regra clássica da língua latina. Bem, essa puritas, né, essa propriedade, ela pode se expressar ao menos em duas maneiras. Né? A primeira é puritas in verbis. Né? Essa pureza, essa correção da expressão latina, ela pode se expressar no uso de palavras. Eu digo que é a observância das regras sintáticas no uso de palavras latinas. É algo bem simples, é aquilo que nós aprendemos no curso básico de latim. Essa é uma virtude, e o vício correspondente, né, a falta dessa virtude seria o solecismo, né, o soletismos, né, um vício, que é basicamente um erro, um desvio de uma regra sintática. Então temos uma virtude e um vício para jogar com esses termos.
esse solecismo, esse vício, né, de linguagem, que, como eu disse, consiste em um desvio sintático, um desvio de uma regra gramatical, ele muitas vezes surge devido ao conhecimento prévio do aluno, né? No nosso caso, nós partimos, acredito que todos os alunos sejam falantes de língua portuguesa, se não todos, a maioria. Nós partimos da língua portuguesa e, às vezes, né, ao fazermos isso, nós levamos algumas informações que não têm correspondência na língua latina e cometemos erros. Né, os erros muito frequentes, né, eu dou dois aqui, uns erros muito frequentes eu percebo nos meus próprios alunos. Por exemplo, em latim, um instrumento não se exprime com preposição. Né? Em português, nós usamos preposição. Então, o exemplo que eu dou ali, os bárbaros lutam com espadas. Quer dizer que os bárbaros lutam e o instrumento que eles utilizam na luta são espadas. Para exprimir o instrumento, eu uso a preposição com. Partindo disso, eu poderia dizer em latim, barbari cum gladiis pugnant. Barbari cum gladiis pugnant. Né? Fazendo isso, pensando mais ou menos em português, notem que, gramaticalmente, à primeira vista está tudo certo. Né? Barbari, pugnant, está concordando, cum, ablativo, gladiis, também está concordando, está tudo perfeito. Só que a língua latina não usa preposições para exprimir instrumentos. Né? Ela usa apenas o ablativo, sem preposição. Então, se eu dissesse barbari cum gladiis pugnant, ou eu diria que eles lutam em companhia de espadas, sei lá, estão carregando uma espada, a espada está com eles, mas não é um instrumento, ou simplesmente estaria fazendo um erro, cometendo um solecismo. Né? Então, esse é um tipo de vício que nós temos de abandonar. É algo frequente, justamente devido ao nosso conhecimento prévio de língua portuguesa, mas é algo que nós, aos poucos, vamos abandonando com a prática e, sobretudo, com a leitura de textos. É algo que nós vamos depurando, assim, vai ficando cada vez mais preciso. Um outro erro, um solecismo frequente, que, em parte, é causado pelo nosso conhecimento prévio, é o uso de verbos depoentes na voz passiva. Quer dizer, os verbos depoentes, todos nós já sabemos, são verbos que têm a forma passiva, mas o significado ativo. Né? Então, sei lá, moritur, né? Sei lá, miles moritur, o soldado morre. Moritur tem a forma passiva, mas o significado é ativo. Navis profiticitur, né? A nave parte. Profiticitur tem a forma passiva, mas o significado é ativo. Ora, esses verbos, por essa própria característica deles terem forma passiva e significado ativo, eles só são utilizados em construções de sentido ativo. Quer dizer, eu não posso construir uma voz passiva com verbo depoente. Agora, alguém pensando, talvez partindo do conhecimento prévio da língua portuguesa, e de uma frase como, o filho é consolado pelo pai, ele lembrar, consolar em latim se diz consolare, né? Ele lembra do verbo e tal, não tem muito clara a noção de que o depoente não se constrói em frases passivas, e ele pode dizer algo como filius a patre consolator, querendo dizer que o filho é consolado pelo pai. Ele cometeria um solecismo porque a sintaxe, né, do verbo diz que consolare, né, por ser depoente, não se pode construir não pode compor construções passivas, construções de significado passivo. Então, para dizer essa coisa, eu teria de fazer uma mudança na frase e dizer consolator pater filium. Quer dizer, o pai consola o filho. Eu teria de fazer uma mudança na frase, ou buscar alternativas. Não, elas existem. Mas o fato é que dizer que filius a patre consolator é um erro, um solecismo, porque não é um uso correto daquele termo. O termo, no caso, é consolare. Essa palavra ela exige uma certa composição que aqui não foi respeitada. Então, seria um solecismo. Isso que eu digo aqui diz respeito a puritas in verbis, a pureza, a propriedade da expressão no que diz respeito a cada uma das palavras, aos termos sozinhos. Né? Mas a puritas, ela também pode se expressar em sentenças, em frases. Né? É o que eu chamo aqui de puritas in sententiis. E eu digo que é a observância das frases, isto é, dos modos de dizer, dos idiotismos da língua latina. O que é um idiotismo? É algo próprio de uma certa língua. Né? Algo que
não se pode simplesmente traduzir em outra língua, né? sem que haja um mal entendido. É algo que tem de ser traduzido com outra estrutura. É algo próprio, uma peculiaridade da língua. Ora, todas as línguas têm suas peculiaridades. Todas as línguas. Por exemplo, o italiano, uma língua, eu dou exemplo do italiano, que é uma língua que eu conheço bem. O italiano tem uma partícula ne, né, que é utilizada em frases como io non ne so niente. E ela quer dizer, eu não sei nada disto. Eu digo uma coisa antes e essa partícula retoma aquilo e tal. Em português eu tenho que dizer, eu não sei nada disso. Eu não sei nada quanto a isso. Em italiano tem uma partícula que cumpre com essa função. É um idiotismo da língua italiana, né? Não é uma idiotice, é um idiotismo da língua italiana, uma coisa peculiar que a língua italiana tem e que outras línguas não têm, né? E que tem de expressar de outras maneiras. E muitas vezes esses idiotismos, essas coisas peculiares de uma certa língua, são as coisas mais difíceis, são as coisas que os alunos sofrem mais para aprender. De qualquer forma, a pureza, a puritas in sentences, né? A pureza, a precisão, a propriedade nas sentenças é mais complicada, é um pouco mais difícil e ela depende do conhecimento desses idiotismos, das coisas que são próprias de uma língua, dos modos de dizer próprios de uma língua. A essa virtude eu contrapus, não, a tradição contrapôs o vício do barbarismos, né? Barbarismo, se diz em língua portuguesa, que poderíamos dizer que é a tradução de um termo ou de uma expressão de uma língua em outra, assim, literalmente, com perda de sentido, né? Quer dizer, eu dou exemplos aqui para ficar mais claro. Em português nós dizemos declarar guerra, né? Declarar guerra. Um país declara guerra a outro. Isso quer dizer, vai começar uma guerra entre nós, existe uma declaração formal, etc. Ora, em latim nós temos o verbo bellum, que quer dizer guerra, temos o verbo declarare, quer dizer, grosso modo, declarar, só que nós não dizemos bellum declarare em latim. Não é, embora as duas palavras tenham existência própria em língua latina, ambas são encontradas em textos, elas não são encontradas junto, compondo algo que faça sentido por si só. Então eu não leio em latim bellum declarare, de modo que eu não posso simplesmente traduzir essa expressão portuguesa, declarar guerra, sem cometer um barbarismo, né? Sem fazer algo que não faz sentido em língua latina. Porque em língua latina eu digo bellum indicere, né? Quase como dizer guerra, né? Assim que eu digo declarar guerra em latim, bellum indicere, e não bellum declarare. Notem que aqui não se trata de uma palavra mal utilizada, de um erro, como no caso anterior, de uma falta de pureza nas palavras, mas sim de uma falta de pureza na expressão, em toda o conjunto de palavras, que só fazem sentido quando combinadas de uma certa maneira. Então, eu não vou dizer bellum declarare, porque em latim isso não faz sentido, não tem correspondência. A única pessoa que poderia entender isso seria um falante de português. Mas aí já não é latim brasileiro, latim português, é outra coisa. Isso não nos ajuda a ler os autores. Para ler os autores é bom que nós saibamos que declarar guerra se diz bellum indicere. E é bom que nós utilizemos isso quando formos escrever e fazer exercícios de vários tipos. Um outro exemplo, esse é uma coisa que meus alunos erram frequentemente, colocar a roupa, né? O aluno aprende que ponere quer dizer colocar, roupa, eu posso dizer vestimenta. Então, lá pelas tantas, quando ele encontra num texto vestimenta ponere, ele pensando, às vezes, em português, ele pensa, colocar a roupa, vestir-se. Né? Só que ele ainda não está consciente que em latim, ponere, muitas vezes, mais do que colocar no sentido da língua portuguesa, ele quer dizer depor, soltar, largar. Muitas vezes no chão, inclusive. De modo que em latim, vestimenta ponere, existe essa expressão, vestimenta ponere, mas quer dizer colocar, despir-se, na verdade. Ao contrário, não é colocar a roupa, mas colocar ela no chão, colocar de lado, mas não em mim. Então, acaba sendo um contrário. Acaba tendo sentido contrário daquilo que se esperava. E para dizer isto, colocar a roupa, né, vestir a roupa, em vez de vestimenta ponere, que seria uma tradução literal, em latim eu digo vestimenta induere. Induere, quer dizer, aí sim eu digo colocar a roupa, vestir, vestir-se. Né? Então, isso já está em outro nível, a gente está falando de outra coisa, não é apenas
não estamos falando de cada uma das palavras, de uma observação sintática, de um erro de concordância, de flexão, não. Estamos falando de um erro de organização dos termos. É um conjunto de termos que faz ou não sentido juntos. Né? Se estão de acordo com a língua, com os usos da língua, com os idiotismos da língua latina. Não fazem quando são um mero barbarismo, uma tradução de uma expressão estranha à língua latina, como declarar guerra, bellum declarare. Não tem correspondência em língua latina. Então essa seria a puritas in sententiis. Depois, essa é a puritas, a primeira das 3 virtudes que nós tentaremos exercitar no nosso estudo. Depois nós temos a elegância, é a segunda virtude que nós tentaremos exercitar e conseguiremos, se tivermos sucesso, como eu espero que tenhamos. A elegância, o que eu digo que ela é? Eu digo que enquanto a puritas procura palavras e expressões próprias da língua latina, a elegância procura, dentre essas palavras e expressões, as mais elaboradas e justamente elegantes. Quer dizer, aqui não se trata apenas de falar corretamente ou de escrever em latim correto. Né? Então, eu tenho aqui uma série de estruturas que são corretas, uma série de palavras que estão latinas, só que agora se trata de escolher, dentre essas, as mais elegantes, as combinações de palavras mais elegantes, a organização de termos mais elegantes. Isso muitas vezes depende de coisas que são um pouco estranhas, ou ao menos não muito frequentes em português. Então, uma coisa que pode tornar a expressão latina bastante elegante é um uso apropriado, um uso consciente dos particípios, tanto particípio presente quanto perfeito, etc. Os particípios eles podem conferir muita elegância à língua latina. Então, eu dou um exemplo. O primeiro exemplo é sobre um particípio. Partindo de uma frase portuguesa como eu li o livro 2 vezes, eu o devolvi, eu poderia dizer em latim librum bis legi eumque reddidi. Poderia. A frase está perfeita, não tem nenhum erro, né? É uma frase latina. Se diz em latim legere librum, se diz redere, no sentido de devolver, então é uma frase perfeita, do ponto de vista gramatical, ela não peca. No entanto, ela poderia ser mais elegante, poderia ser mais fluida, poderia ser mais eficaz, ter um efeito maior no leitor. Como? Com o uso de um particípio. Então, em vez de dizer que eu li e devolvi, em vez de dizer librum bis legi eumque reddidi, uma frase que caminha a passos quase que aos tropeços, né? Embora seja correta, eu posso dizer librum bis lectum reddidi. Literalmente, eu devolvi o livro lido 2 vezes. Isso é uma estrutura comum em latim, isso se chama particípio conjunto, participium conjunctum, quer dizer, é um particípio que liga ideias que a princípio eram separadas. A princípio nós tínhamos legi, reddidi, 2 conceitos. Com o uso do particípio eu ligo os dois em uma estrutura só, que fica muito mais fluida. Librum bis lectum reddidi. Né? Isso faz com que o texto seja mais elegante, mais fluido. Tenha um tom diferente. Então, coisas como o uso mais preciso dos particípios na língua latina podem conferir maior elegância à expressão. Repito, né, essa elegância, essa busca por uma expressão mais elegante, não é para formar escritores elegantes. Né? Eu não quero, ao menos não é isso, não é essa o meu primeiro objetivo, mas sim de fazer com que o aluno possa ler textos elegantes, e não são poucos em língua latina, sem problemas. Como há tantos textos elegantes, tantos textos foram escritos partindo dessa, consciente ou inconscientemente, porque era algo natural, muitos textos foram escritos partindo dessa ideia de elegância, e o aluno, o aprendiz, o leitor de latim, só vai ter uma experiência plena de um texto como esse, se ele também passar por esse tipo de formação. Já que para a gente não é natural, nós não fomos criados em um ambiente latino, de literatura latina, nós temos de buscar essa formação por nós mesmos, que é o que nós estamos fazendo, e é por isso que nós vamos exercitar bastante. Um outro exemplo, aquilo que em português se diz 26º, né? Em latim eu posso dizer 26º. Perfeito, não há nenhum erro. No entanto, nós percebemos que em textos de maior elegância, né, numa parte, uma expressão um pouco mais refinada, um pouco mais elevada, nós costumamos botar o numeral menor antes. E dizer, ao invés de 26º, sextus et 20º. É uma mudança simples, sim, mas ela confere uma elegância maior ao texto.
né? E isso é algo que nós percebemos em textos de, como eu disse, um tom mais elevado e tal. Existe uma tendência a botar um numeral menor antes do maior. Sextus et vicesimus, ao invés de vicesimus sextus. São detalhes, muito da elegância depende da ordem das palavras, né? Da oposição de termos contrários, né? Da oposição de opostos, eu poderia dizer. Né? Então, muito depende disso, do uso de particípios, do uso do ablativo absoluto, uma série de usos que conferem maior elegância à expressão latina. E nós vamos exercitar essas possibilidades expressivas, sem dúvida, ao longo do nosso estudo. Então, puritas, pureza, elegância. E a terceira virtude que nós buscaremos exercitar é a cópia, a abundância, a riqueza. Eu digo que é a abundância dos meios expressivos em latim, sendo não apenas riqueza lexical, mas também sintática. Quer dizer, não basta ter um monte de palavras, não basta saber um monte de palavras se nós não sabemos utilizá-las. Né? Então nós temos de, sim, conhecer muitas palavras, mas também conhecer muitas estruturas. Né? Então não basta eu dar uma palavra e dizer 10 sinônimos. Né? O interessante é eu também poder, partindo de uma estrutura, dizer estruturas que passem a mesma mensagem. Né? Partindo de uma frase, eu dar outras frases que veiculam o mesmo sentido. Aí a coisa fica mais interessante. A cópia abarca isso. A cópia é essa riqueza que nós tentaremos adquirir. Eu dou um exemplo para deixar claro. É o começo da primeira catilinária, do Cícero, naturalmente. Ele começa falando: "Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra, quam etiam furoris tetus nos eludet, quem ad finem me frenata sese iactabit audacia." Se tem um pouco de memória aqui, pode ter algum errinho? Acredito que não. Mas enfim, nós temos aqui "Vousque, quamdiu, quem ad finem." Literalmente, até quando, por quanto tempo, com que finalidade. Mas aqui no texto eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, até quando, Catilina, vai ficar fazendo isso? Até quando vai ficar tentando nos enganar? Né? Até quando? Com que finalidade? São quase sinônimos. São estruturas, grosso modo, sinonímicas aqui. Estruturas ou palavras sinonímicas. O que Cícero está fazendo? Ele poderia dizer: "Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra, quousque etiam furoris tetus nos eludet, quousque frenata sese iactabit audacia." Poderia simplesmente repetir. Mas se eu tivesse feito, teria perdido muito da força da expressão. Então a riqueza das palavras não é apenas um artifício estético, no sentido de deixar mais bonito, mais diverso. Não, ele tem uma função, uma função prática, ele gera um efeito diferenciado. Tanto é que Cícero faz isso conscientemente nos seus textos, mesmo nos textos mais acalorados, em que nós poderíamos dizer que ele estava sendo movido pela paixão, como é o caso do Catilina. Ele está com um ódio tremendo e quer se livrar desse sujeito, e consegue, de fato, fazer com que ele seja executado. Mesmo ali, ele consegue conservar essa atitude de buscar uma expressão eficiente, né, uma expressão eficaz, e através dos meios que ele tem para isso. Um deles é a cópia, a riqueza lexical. Agora, como nós podemos exercitar a cópia? Né? Nós faremos vários exercícios disso, não tem dúvida, eu só estou apresentando um pouco os nossos trabalhos futuros, mas um exemplo prático, vocês se lembram, eu apresentei para vocês o dicionário do Wagner, né, o Lexicon Latinum. Nós, partindo, por exemplo, de uma coisa que aparece ali na oração, na catilinária, quamdiu etiam furoris tetus nos eludet, né? É a pergunta que Cícero faz a Catilina. Eu poderia pegar e assim, quamdiu, nós já vimos 3 jeitos de dizer isto. Quamdiu, quousque, quem ad finem. Está aqui. Etiam furor. Como posso dizer furor de outro jeito? Eu vou lá até o Wagner e procuro. Vamos lá no Wagner. Aqui está o Wagner. Eu vou lá na letra F. Procuro furor. Furor. Aqui está. Podem ver? Furor. Tenho 2 sinônimos. Insânia e rabies. Insânia e rabies. Muito bem. Agora eu volto onde eu estava.
insania e rabies. São dois sinônimos para furor. Insania, rabies. Faço o mesmo para eludo, né? Eludere, e quer dizer irridere, fallere, fraudem, facere. Aqui está a primeira pessoa, irrideo, fallo, fraudem, faccio. Com base nisto, com base nesta cópia, nessa riqueza lexical, eu posso dizer, passar a mesma mensagem, veicular a mesma mensagem de outras formas, dizendo, por exemplo, quousque etiam insania statua nos fallet, Catilina. Ou, quem ad finem etiam rabies statua nos irridebit, Catilina. Quer dizer, então, jogando com sinônimos, eu posso veicular a mesma mensagem de outra maneira, né, com outra forma. E esse é um dos procedimentos que nós adotaremos nos nossos exercícios. É apenas uma demonstração de como se pode obter a cópia. É claro que o que eu falei para as virtudes em geral, né, vale para a cópia. O único jeito de adquirir essas coisas é através da leitura dos clássicos e do exercício. Então nós temos de ler, temos de entrar em contato com textos, temos de ter uma entrada, né, de conteúdo latino e depois ter o nosso trabalho de gestão, por assim dizer, daqueles conteúdos e de prática. Colocar tudo isso para funcionar na nossa prática de aprendiz de língua latina. Ok? E aqui temos a summe rerum, né, quase que um resumo aí dos principais pontos que nós tratamos aqui. Então eu digo que latini sermones virtutes tres sunt. Scilicet, quer dizer, são três as virtudes da língua latina. Puritas, elegância e cópia. Então nós vimos a pureza, essa propriedade da expressão, a elegância, né, a busca não só pelo que é correto, mas também pelo que é mais elaborado, uma espécie de beleza na expressão, e a cópia, que é a riqueza de palavras, de expressões que veiculam, que possam veicular a mesma mensagem. Essa é a cópia, riqueza, exuberância, abundância de palavras, expressões, etc. E também marquei que precipua autenditia duo sunt, né, os principais vícios são dois, o solicismo e o barbarismo. O solicismo como um desvio, né, e pode ser de vários tipos, mas um desvio das regras sintáticas, né, um erro de concordância, um erro de conjugação, um verbo mal utilizado, etc. É um erro um pouco mais pontual. Já o barbarismo é um erro um pouco maior, né, porque às vezes um barbarismo, né, o exemplo que nós vimos era esse aqui, né, declarar guerra, bellum declarare, não tem nada de errado à primeira vista. São duas palavras que existem em latim, o infinitivo está bem colocado, bellum, etc. Não tem nenhum erro aparente. Né? O erro, né, do barbarismo é o de criar uma estrutura que aparentemente funciona, mas que não tem correspondência na literatura. Então é algo que não nos ajuda a ler os autores. Então ele é um barbarismo. É um erro um pouco maior do que um solecismo. Certo? E então é isso, assim, com essa exposição dos materiais que nós utilizaremos, né? E com essa pequena exposição dos princípios que vão conduzir os nossos trabalhos, eu gostaria de encerrar essa primeira aula, né? Depois nós já vamos, nas aulas seguintes, falar da concatenação, dos enunciados, vamos fazer um pouco mais, embora ainda seja um módulo teórico, já vai ter um pouco de prática, nós já vamos colocar mesmo a mão na massa e ver como funcionam algumas estruturas importantes da língua latina. Vamos fazer isso por um bom tempo. Mas eu achei importante deixar muito claro, primeiro, os materiais, os meios que nós vamos utilizar com muita frequência, por isso o discurso sobre os livros e tal. E depois deixar claro quais são os pressupostos, né, dos quais eu parto para esse curso. Né? Reitero, leitura de texto. Ninguém escreve sem ler, então nós temos de buscar textos. Eu, nos exercícios, com muita frequência, vou partir de um texto como exemplo, a ser seguido ou não. Né? Também tem lá o momento do anti-bárbaros, nós vamos corrigir algumas coisas que não são tão latinas assim, mas sempre partir de um texto, sempre partir de um exemplo, seja ele positivo ou negativo, na maioria das vezes positivo, um exemplo a ser seguido. E nós vamos buscar exercitar essas virtudes, puritas, elegância, cópia, virtudes que não serão exercitadas por outros motivos, senão porque elas foram aquilo que norteou a ação dos escritores clássicos. Os escritores clássicos, via de regra, tinham isso em mente, né? Ou talvez não tinham em mente de forma consciente, mas seguiam isso, né,
como algo que foi absorvido no meio em que eles estavam. Né? Um meio literário que tinha isso como pressuposto acabou fazendo com que eles também adotassem isso, né? E cada um com um resultado diferente, é claro, mas como uma espécie de constante. Logo, seguir essas virtudes, né, não tem outro objetivo senão tornar o aluno, tornar o aprendiz mais capaz de chegar aos textos clássicos, né? Estreitar relações com os autores. Essa é a nossa intenção. Né? Criar essa ponte entre nós e os autores para que nós possamos entender os textos da melhor maneira possível. E, entendendo os textos, traduzir, compor, fazer o que bem entender. Ou apenas ler. Podemos ser apenas literatos, não há nenhum problema nisso. Mas a grande intenção é a compreensão do texto. Certo? Então, dito isso, encerro aqui o discurso sobre as virtudes dos vícios da língua latina. Vocês terão acesso a materiais como esse na página do Instituto Angélico. E com isso encerro. Eu desejo um bom dia a todos. E até a nossa próxima aula, em que nós já começaremos a tratar de pontos mais pontuais, de pontos mais específicos no que diz respeito à língua latina e à capacidade expressiva dessa língua. Falar da concatenação dos termos no período latino. Tá certo? Tchau, tchau a todos, um abraço, até logo.